máximo que não é totalmente justa. O que vai constituir um capitalismo não é tanto o lucro máximo, quanto a acumulação indefinida. Os comerciantes sempre vão auferir o maior lucro possível, em qualquer que seja o negócio. O caráter, a caracterização de um capitalismo não vai ser o fato de limitar o seu apetite de ganhos, mas de estar sempre animado pelo desejo de acumular sempre, cada vez mais, a sorte que também até podemos dizer que é a vontade de produzir e se tornar indefinida. Então, a sede de adquirir e a busca do lucro, do dinheiro, numa maior quantidade possível de dinheiro, muitas das vezes nada a ver tem com o capitalismo. Por exemplo, garçons, médicos, cocheiros, artistas, né? Funcionários venais, soldados, ladrões, frequentadores de jogatinas, mendigos, todos podem ser possuídos por essa etapa e por essa sede. A avidez por ganho sem limites não corresponde nada ao capitalismo e menos ainda ao seu espírito. Então o capitalismo ele pode ser identificado com uma dominação, pelo menos com uma moderação racional deste impulso irracional. Então não há dúvida de que o capitalismo ele vai se identificar mais com a dominação, pelo menos com a moderação racional deste impulso irracional. Então não há dúvida de que o capitalismo sempre se identifica com a procura de um lucro, e de um lucro sempre renovado numa empresa que vai ser contínua, racional e capitalista. Então, ele vai sempre procurar uma rentabilidade que vai ser uma oportunização de nós até denominarmos como uma ação econômica capitalista, que vai fundamentar a expectativa de um lucro pela exploração de possibilidades e de expressões e de diálogos pacíficos de um lucro e de uma aquisição que nós denominamos aquisição capitalista, que proporciona a procura racional e a racionalidade de um cálculo em termos de capital. Então, o que vai significar essa ação e essa utilização metódica de materiais ou de serviços pessoais como meios até de uma aquisição, de um balanço empresarial, vai ser a expressão do dinheiro a fim de um período até de atividade que muitas vezes excede o capital. Isso, ou seja, o valor dos meios materiais de uma produção são movimentos para aquisição por meio de uma troca. E esse importante sentido e aspecto para o nosso conceito, ele vai determinar uma ação econômica muito decisiva e uma tendência efetiva para comparar um resultado mais ainda expresso e avaliado e proposto e defendido em um investimento. Então, por mais que seja a comparação, à medida em que os documentos econômicos eles nos permitem julgar, avaliar o que houve nesse aspecto de aquisição do lucro, em todos os países que são civilizados, com um capitalismo, com um empreendimento capitalista, com uma racionalização aceitável das avaliações de capital, eles proporcionam um conhecimento, uma organização racional, formal e vinculada de uma oportunização especulativa particular e vinculativa de um capitalismo ou relacionado ou interligada a um capitalismo ocidental.
Então não se teria a possibilidade, ou não se é possível, tá? E dentro de dois fatores ocorrer a separação entre a família e a empresa, que vai dominar toda uma vida econômica moderna e a contabilidade racional que lhe é intimamente associada. Então, quando nós encontramos a separação espacial da residência e da oficina como partindo de um pressuposto de uma ergasteria de certas civilizações, nós começamos a oportunizar uma comparação moderna de uma interdependência empresarial a partir de tentativas modestas, de uma tentativa de um desenvolvimento de lucros e de uma grande economia familiar que proporcione o surgimento, o nascimento de senhores de domínios. Tá? Então, o capitalismo do trabalho, que é o que nós conhecemos como comercialização, ele é um desenvolvimento de títulos negociáveis na bolsa e uma racionalização de uma especulação que estará sempre ligada a uma organização racional do trabalho capitalista. Então, dentro de toda essa esfera de significação, principalmente da estrutura social e dos problemas do Ocidente moderno, e que são conexos com o cálculo exato de uma fundamentação de todo um trabalho livre e de uma consequência problemática de uma história da civilização universal, que vai trabalhar com o desenvolvimento da atividade capitalista na sua particularidade estricta, dentro das civilizações, no aspecto da aventura mercantil, que é orientada para a guerra pela política da administração, dentro de um desenvolvimento de capitalismo e de uma empresarialidade burguês, até com uma organização racional de um trabalho livre que vai expressar a terminologia de histórias das civilizações, partindo do nascimento de uma classe burguesa ocidental. Então, de acordo com Max Weber, a burocracia não é uma singularidade de sociedades ocidentais. Esse novo império egípcio, esse império chinês, essa igreja católica romana e os estados europeus que dela surgem, todos devem partir de um sentido weberiano de uma burocracia definida por traços estruturais de uma organização permanente, de uma cooperação entre numerosos indivíduos, a qual vai se exercer uma função especializada. Então, o burocrata ele sempre vai exercer uma profissão separada da sua vida familiar e que vai conduzir uma individualidade. Então, esta impessoalidade essencial à natureza da burocracia é que ela, teoricamente, proporciona uma virtude de ordens abstratas, de uma regulamentação estrita e de uma burocracia que trabalha com a remuneração determinada de etapas pautadas em normas de aquisição do lucro, do capital. Então, essa definição de capitalismo, da empresa trabalhando com uma acumulação indefinida de lucro e funcionando segundo uma racionalidade burocrática, ela vai diferir de Saint-Simon e da maioria dos economistas
perspectiva liberal e vai se aproximar da de Marx e apresentar-se com algumas diferenças para com a de Max Weber. Então, Max Weber afirma que a essência do regime capitalista é a busca do lucro por intermédio do mercado, que também vai insistir na presença de trabalhos de uma ordem de proporção e produção que vão perpetuar um acúmulo suplementar de um progresso técnico que vai resultar a concorrência de outros produtos. Então é notório essa forma propriamente até moderna de um capitalismo ocidental determinar um desenvolvimento das possibilidades técnicas, uma racionalização da possibilidade de avaliar os fatores técnicos mais importantes. O que vai significar muitas vezes que a característica particular da ciência moderna ela é especial a partir da ciência da natureza. Então essa fundamentação na matemática e na experimentação racional pelo aspecto desse relacionamento de uma técnica que ela vai devirar de impulso, ela vai resultar de um impulso decisivo de interesses capitalistas, vai associar uma recompensa e uma aplicação prática de uma ciência que nós denominamos ciência ocidental dentro de um determinismo de interesses. Então a diferença entre Karl Marx e Max Weber está que Max Weber, ele proporciona uma percepção da sociedade moderna e do capitalismo a partir de uma racionalização burocrática, que não pode ser deixada de ser procurada dentro de um estatuto próprio dos meios de produção. Então Max Weber ele vai evocar a socialização da economia e não vai considerar a transformação fundamental. Então essa necessidade de uma organização racional para obter a produção com melhor custo vai ser subsidiária para uma revolução do Estado e da propriedade dos meios de produção, segundo o olhar, a ótica, a perspectiva de Max Weber. Então, para Max Weber, nós temos que compreender que a motivação metafísica ou a moral para que os indivíduos se conformem até com a lei do capitalismo parte de um ponto de vista histórico-sociológico. E é preciso até se distinguir que essa explicação dessa formação do regime e a explicação desse funcionamento do regime parte de um diálogo, entre a sociabilidade da efetivação das promessas até de salvação. Com isso, Max Weber trabalha dentro de uma adequação intelectual e espiritual entre o espírito e a ética protestante e o espírito do capitalismo, como uma forma de se tratar uma relação compreensiva do pensamento religioso com as atitudes próprias, morais, para uma ampliação e fomentação de um capitalismo que venha a ser pautado dentro da moral proposta e da ética proposta pelo protestantismo. Então essa é a visão, a percepção, a proposta e o pressuposto de Max Weber dentro do espírito capitalista, do espírito capitalismo e a ética protestante. Obrigado a todos.